Graça e paz, amados. Gostaria de compartilhar com você nessa manhã a palavra do Senhor e convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 3. Abra sua Bíblia, então, no livro de Josué, capítulo 3, para que a gente possa meditar na palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor em Josué, capítulo 3, versículo 1. De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam, antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Mas mantenham distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem. Desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Amados, o contexto bíblico aqui é que aproximadamente havia 2,5 milhões de pessoas com Josué, e é claro que isso pode variar de autor para autor, é apenas uma estimativa da quantidade de pessoas, mas Josué ele tinha recebido de Deus o direcionamento de levar este povo a colocar os pés na terra prometida. Mas entre o povo e a terra prometida estava o rio Jordão. Jordão significa o que desce, ou seja, é um rio que nasce no Mar da Galileia e desemboca no Mar Morto. Era um período de cheia. O Jordão ele transbordava pelas suas laterais. O volume de água era intenso. Por ser um rio de descida, havia muitas corredeiras. Ou seja, havia um obstáculo ou uma impossibilidade a ser ultrapassada para que esse povo então tomasse posse da promessa, ou seja, colocasse os pés na terra prometida. E então a orientação para este povo era que eles mantivessem os olhos na Arca da Aliança. A Arca da Aliança representava a própria presença de Deus no meio do povo. E isso me levou a meditar, né? Será que se o povo mantivesse os seus olhares para o Jordão, para as dificuldades, para as corredeiras, para o fato do Jordão estar transbordando com um volume de água muito intenso, grande, será que o povo não sentiria que seria impossível atravessar o Jordão? Muitas vezes, diante das dificuldades da vida, a gente fixa o olhar nas dificuldades. E aí as dificuldades que realmente são muitas vezes grandes para nós, elas se tornam ainda maiores, porque a gente fica apenas com o olhar fixo naquilo que é muito difícil para nós. Amados, certamente na nossa caminhada de fé, nós vamos nos deparar com momentos de impossibilidade. Certamente vamos nos deparar com situações onde humanamente é impossível conseguir. Mas a palavra de Deus nos diz que nós precisamos olhar para o Senhor, porque aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Porque para Deus o Jordão não representava nenhuma dificuldade, porque para Deus o fato da terra prometida estar habitada não representava nenhuma novidade. Deus é sabedor de todas as coisas. Mas para aquele povo que estava ali diante do Jordão, olhando para o Jordão, vendo as corredeiras do Jordão, o volume de água intenso, talvez a largura do Jordão, ou seja, toda a parte a ser percorrida, ou ser ultrapassada dentro da água, talvez isso trouxesse ao coração daquelas pessoas medo, insegurança, incerteza. É assim que nos sentimos muitas vezes diante das lutas, das dificuldades, diante das situações difíceis, com medo, com incertezas, mas porque olhamos para as dificuldades, quando deveríamos de olhar para o Senhor.
sabendo que as dificuldades são dificuldades para nós, mas para o Senhor não são dificuldades. Se for a vontade de Deus, esse momento de luta, de dificuldade que você tem passado, que você tem vivido, você vai conseguir superá-lo. Assim como essas pessoas vão superar as dificuldades que o Jordão lhes impunha, lhes colocava. Certamente, se for da vontade de Deus, esses dias de luta que você tem vivido terão fim e virá o dia da vitória. E você olhará para trás, assim como essas pessoas vão atravessar o Jordão, você vai olhar para trás e vai glorificar a Deus, dizendo: o Senhor era comigo, o Senhor está comigo. Não há impossíveis para Deus. Para mim, sim, que sou humano, que sou limitado, existem situações de impossibilidade. Mas se o Senhor estiver comigo, então não há impossíveis. Veja o que diz a palavra do Senhor, e eu vou repetir no capítulo 3 do livro de Josué, no versículo 3. E deram esta ordem ao povo, quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Amados, se você sabe que Deus é contigo, avance. Avance sem medo da dificuldade, avance sem temor, achando que é impossível, que você não vai conseguir. Realmente, se dependesse de você, você não conseguiria. Mas se o Senhor é contigo, então não há impossibilidades. O Senhor, ele torna possível o impossível àqueles que o servem, aqueles que são seus servos, aqueles que confiam nele. Mas a palavra de Deus continua no versículo 4 dizendo: mas mantenham a distância cerca de 900 metros entre vocês e a arca, não se aproximem. Amados, eu fico imaginando aquele povo, a distância de 900 metros, vendo os levitas chegando próximo do Jordão, tocando as águas do Jordão e a correnteza parando. Deus quer que você contemple. Quer que você contemple a vitória que Ele tem preparada para você. Aquilo que Ele faz para que o seu povo tome posse das suas promessas. Deus é conosco. E se for preciso fazer o impossível nesta situação que você está vivendo, o Senhor fará. Se for da vontade dEle, Ele fará. Era da vontade do Senhor que o seu povo colocasse os pés na terra prometida. E nenhuma situação de impossibilidade ao homem poderia impedir a Deus de cumprir a sua promessa. As promessas do Senhor estão sobre a sua vida. Se você recebeu Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida, as promessas de Deus estão sobre a sua vida. E ainda que na tua caminhada você se depare com situações de impossibilidade, Deus agirá em teu favor. Porque o nosso Deus nunca deixou de cumprir qualquer promessa que Ele tenha feito. Todas as promessas do Senhor se cumpriram e se cumprirão. E as promessas do Senhor que estão sobre a sua vida, elas também se cumprirão na sua vida. Deus muitas vezes quer que a gente apenas assista para que Ele faça o milagre e você veja que Deus é contigo, que não há impossíveis para você, não porque você é poderoso, mas porque o Deus Todo-Poderoso é contigo e é o teu Deus. Veja, porque ainda no versículo 3, na palavra do Senhor diz: e deram esta ordem ao povo, quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus. Deus é Deus pessoal. Deus é Deus que age em favor dos seus. Deus é o nosso Deus. O Deus criador de todas as coisas é o nosso Deus. E tudo que Ele quer é que a gente o siga, que a gente creia que Ele pode sim fazer o impossível e que todas as promessas do Senhor se cumprirão na nossa vida. Muitas vezes Ele vai nos chamar para contemplar, apenas para assistir aquilo que Ele é capaz de fazer para cumprir a sua promessa. As águas do Jordão pararam de correr, cessaram. Deixaram de correr para que o povo de Deus atravessasse o Jordão a seco. Eu creio num Deus de milagres. Eu creio num Deus de extraordinário. E se você crê também que Deus é Deus de milagres, é Deus de extraordinário, eu quero que com esse vídeo você seja fortalecido.
crendo que ainda que você esteja passando por lutas e por dificuldades, crendo que ainda que nessa caminhada de fé, muitas vezes a gente se sinta enfraquecido. Eu quero que você olhe para Deus, não olhe para as dificuldades. Porque olhar para Ele é dizer para Ele, Senhor, eu não consigo, mas eu sei, Senhor, que o meu Deus pode tornar possível vencer esta batalha. Se for da vontade do meu Deus, essa batalha ela deixará de existir, porque eu vou vencê-la, não porque sou capaz, mas porque o próprio Deus me torna capaz. Porque o próprio Deus, em nome de Jesus, me faz vitorioso. Amados, é claro que esse povo atravessou o Jordão. É claro que as águas cessaram. É claro que Deus operou esse milagre na vida deste povo. Mas eu quero dizer a você, através desse vídeo, Deus não muda. Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele continua operando maravilhas e milagres. E eu quero, através desse vídeo, dizer a você que o teu Deus, o meu Deus, Ele está conosco. Fique na graça e na paz de Jesus.